Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 6 de maio de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. E nós estamos assim nos momentos haja coração. Bem, eu vou solicitar para o Augusto fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa sexta, onde nos reunimos com muita alegria em teu nome, buscando, Mestre, amigo Jesus, refletir, internalizar e, acima de tudo, vivenciar os teus ensinamentos. Obrigado, Mestre, que possamos ter essa vontade firme de continuarmos te buscando, exercitando os ensinamentos, colocando eles em prática no nosso dia a dia. E só te pedimos, Mestre, sempre esteja ao nosso lado, permita que a espiritualidade amiga possa sempre nos intuir, para que assim, cada vez mais, nos aproximemos de Ti. Obrigado, Mestre, e fica conosco hoje sempre, que assim seja. Nosso último estudo, nós vimos Varro recém-desencarnado, ainda se despedindo de Tassiano, que era a única dor no coração dele, era esse amor ao Tassiano. E o Corvino diz para ele que há 1000 meios mais seguros de auxiliar, além da tristeza e da aflição infrutíferas. E ele relembrava a Varro que o Tassiano é filho de Deus também. E aí ele se separa de Tassiano e se reúnem, as crianças o recebem, cantam a música que ele compôs e depois vão a Roma, onde são recebidos pelo Cláudio. Cláudio é o mentor que liberou Varro para vir auxiliar Tassiano. E o Cláudio fala com ele que estava celebrando o regresso de Varro e a tia vai comentar as palavras de Cláudio para Varro. Vamos lá, Aramita, que Jesus nos conduza. Então vamos ver a fala de Cláudio ao regresso de Varro. Celebramos hoje o regresso de Varro, nosso abnegado irmão de ideal e de luta. Paladino, né, o indivíduo sempre pronto a defender os oprimidos e a lutar por causas justas, tá? Esse é o paladino. O paladino da nossa causa honrou todas as oportunidades recebidas. Honrou todas as oportunidades recebidas. Todos nós recebemos oportunidades, mas raríssimos honram a oportunidade que recebeu, seja em área que for. Honram a condição de filho, honram a condição de esposo, de esposa, honram a condição profissional, honram a condição de filho, de irmão, de tio, você está entendendo? Honra. Paladino da nossa causa, honrou todas as oportunidades recebidas. Valoroso soldado do Cristo, porque sinônimo de cristão no planeta Terra é sinônimo de luta dolorosas. Naquela época. Hoje, sinônimo de cristão é sinônimo de luta dolorosa no mundo íntimo. Quando ferido, não feriu. Quando humilhado, jamais humilhou.
nós ainda olhamos para o ser ferido e o ser humilhado como algo pessoal. E a vaidade e o orgulho toma conta. No dia que nós começarmos a olhar para essa situação de humilhação ou mesmo de, como ele coloca aqui, ferir, né? Ferir moral. Quando a gente começar a olhar para isso como um teste ou como uma prova, e nós estivermos atentos, não pegar aquilo para o nosso pessoal, não pegar aquilo e deixar a vaidade e o orgulho assumir, mas a gente observar uma oportunidade de prova. Eu agora estou vivendo uma prova, que eu posso tirar um 10, como eu posso tirar um 0. Se nós estivermos atentos para essa situação, nossa, a gente começa a evoluir. Isso é uma prova, isso é um teste. Isso não é para me acabar. Isso é para me testar. Então, quando ferido, não feriu. Teste. Quando humilhado, um teste, não humilhou. Jamais humilhou. Nas horas de treva, nas horas difíceis, nas horas amargas, nas horas dolorosas, que todos nós terrícolas passamos, acendeu a claridade da própria alma. Na hora que tudo escureceu, a situação ficou difícil, ele acendeu a luz dentro dele para viver a treva. E quando acende a luz, o que acontece com a treva? Ela vai embora. O que seria esse acender a luz, gente? A própria fé, a própria renúncia, resignação. O que seria escurecer? A revolta, a rebeldia contra algo que nós estamos passando, é algo que piora muito mais a situação. Mas quando você olha novamente para aquilo como uma prova, como um processo de teste, como um processo de expiação, e você começa a olhar realmente para aquilo com a esperança de que tudo aquilo vai passar, você está acendendo a luz dentro de ti, ou seja, você está se iluminando. Você está fazendo o que Jesus pediu, fazei brilhar a vossa luz. Como é que a gente faz brilhar a nossa luz? Apenas estudando? Não, estudando a gente aprende como fazê-la brilhar. Mas para fazer brilhar é necessária a prática. É necessária a vivência. E como? É nas dificuldades. Ninguém acende a luz quando tudo está bem. A gente acende a luz quando tudo não está bem. É aí, ou seja, está precisando de luz. Então é aí nesse momento que nós vamos aprimorando. E quando a gente permanecer essa luz constantemente acesa, acabou as trevas. O que a tia está querendo dizer? As dificuldades vão desaparecer? Não, elas não vão desaparecer enquanto você estiver na Terra. Mas você terá uma nova visão para as dificuldades. Você não vai fazer de uma dificuldade um drama. Você não vai fazer de uma dor um desespero. Porque nós temos uma tendência muito grande para isso. Todas as mazelas que nós passamos na Terra são iguais. Todas. Desencarnação de entes amados, enfermidade no corpo físico, dificuldades financeiras, abandono e traição. Pronto, falei tudo. As nossas dores são isso, em torno disso. Quando é que nós vamos passar por tudo isso sem se desesperar? Com a maturidade, com a luz de que devemos estar. Se a gente perguntar aqui qual é a tua dor, qual é a tua tristeza, vai estar pautado nesse Pentateuco. Ou seja, quando é que nós vamos entender que eu vou passar pelo processo da desencarnação e os meus amores também. Eu vou passar pelo processo da enfermidade física, isso faz parte. Eu vou passar por traições e abandono, que isso também faz parte. Eu posso sim passar por problemas financeiros, sim, isso também faz parte. Por que a gente fica surpresa, desesperada? Por quê? Porque a gente se iludiu que ia acontecer com o mundo inteiro, que nunca ia acontecer com a gente. O que você é? O quindim do papai? Porque o pai que muito protege, o filho não se educa. O processo de educação é, vá lá, meu filho, sinta na pele. Resolva essa encrenca para você aprender. Isso é educação paternal. Então a gente precisa sentir. E sentir é viver. Nas horas de treva, acendeu a claridade da própria alma. E, quando o mundo julgava derrotá-lo, soerguia-se pela fé e pelo amor, dando ao mestre os mais altos testemunhos de confiança.
A maior decepção de Quinto Varro, a traição da esposa. A indecisão, levo meu filho ou não levo? Mato ou não mato a esposa? Conseguiu superar, soergueu-se. Dentro daquele navio que ele achava que ele ia trabalhar, outra surpresa, o grande amigo dele que ele levou é morto. E ele tendo que fugir. E teve que assumir, e soergueu novamente, assumiu o nome do Senhor Corveiro. Foi trabalhar dentro de uma fazenda, que era nada mais, nada menos do que o seu grande inimigo, Vetúrio. E ali recebeu o seu próprio filho, e ele em silêncio soube trabalhar o coração daquele menino como um simples jardineiro. Novamente foi humilhado, foi atacado pela morte de Silvano. Apesar do filho ter soltado aqueles cachorros, mas ele foi o culpado, ele foi julgado. E ele conseguiu, perdeu, não pôde mais trabalhar com nenhuma criança, mas ele conseguiu novamente se erguer. E agora, nos últimos momentos, novamente preso, acusado de matar a esposa do Senhor Vetúrio. E novamente, na sua fidelidade ao Cristo, na sua confiança a Deus, soube soerguer-se, se erguer, através da morte sem revolta e sem ataques. Então, quantas vezes? Aí a gente escuta essas histórias, a gente lê, a gente diz, qual é o seu problema mesmo? Nas horas de treva, acendeu a claridade da própria alma. E quando o mundo julgava derrotá-lo, soerguia-se pela fé e pelo amor, dando ao Mestre os mais altos testemunhos de confiança. Confiança em Jesus. Confiança é... Tu sabes quando alguém chega contigo e te dá um conselho? Aí você diz, tá bom, eu vou lá. E de repente, não vou mais seguir teu conselho não, porque não tá dando certo. Então Jesus, ele nos dá conselhos. Todo o evangelho é conselhos, é orientações, é nos dar um norte. E a gente simplesmente pode seguir e chegar uma hora que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente diz, não vou mais fazer isso não, porque isso não está dando certo. Vou abandonar os conselhos de Jesus. Dando ao Mestre os mais altos testemunhos de confiança. Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou continuar seguindo e servindo o Evangelho. Isso é testemunho de confiança. Compreendeu o ensinamento evangélico do sacrifício pessoal. Olha lá. Compreendeu o ensinamento evangélico do sacrifício pessoal pela felicidade dos outros. Compreendeu o ensinamento evangélico. E, oferecendo a própria vida no corpo terrestre, reencontrou a si mesmo na gloriosa imortalidade. Reencontrou a si mesmo na gloriosa imortalidade. Aí agora ele vai explicar o que é esse reencontrar a si mesmo. Porque essa é a primeira encarnação de Quinto Varro? Não é. Quem que ele encontrou? Aí ele vai agora falar de uma encarnação anterior. Antigamente, conosco, em recuados séculos, combatia a favor do mentiroso poder humano, adquirindo aflitivas desilusões. Vestilário, ou seja, porta-bandeira, vou repetir aqui, porta-bandeira do ideal de dominação política, não hesitava em submeter os semelhantes pela força, a fim de alcançar os objetivos de vaidade e orgulho pessoais. Mas, agora, em legítimos combates consigo mesmo. É aquilo que Paulo sempre nos fala. Gente, o maior combate é o combate íntimo. É o maior combate. Toda a nossa luta, ela é íntima. E deve ser realmente dentro desse mundo íntimo. E esse combate, porque quando você fala em combate, é porque existem duas ideias.
existe uma luta entre duas ideias. Que luta é essa? A que você recebe do evangelho e a que dorme dentro de ti. A que dorme dentro de ti é a insegurança, é o medo, é a vaidade, é o orgulho, é o egoísmo, é os ciúmes, é a maledicência. Tudo contrário ao evangelho. E você tem recebido lições. E aí começa a luta íntima. Quando é que ela começa? Quando que isso inicia? É no dia a dia. Quando a vida te chama à prova, aí começa a luta íntima. E aí, quem vai ganhar? É o Cristo se renovando dentro de ti ou é o homem velho que ainda está dentro de ti? Entende, gente? Expurgou sentimentos e propósitos, redimindo-se e santificando-se em longa e porfiada, ou seja, perseverante ascensão. Longa e perseverante ascensão. Porque o quinto varro, ele não se liberou desse porta-bandeira. Porta-bandeira é aquele que anda na frente. É aquele que puxa o pilotão. Ele não se libertou desse homem aqui, esse homenzinho, no estalar de dedos. Como ele bem diz aqui, olha, redimindo-se e santificando-se em longa e porfiada ascensão. Então, todos nós trazemos um passado delituoso dentro de nós. E estamos em luta para aperfeiçoar. É só a gente pensar, eu estou num planeta de provas e expiações. O tempo de validade, porque todos nós temos data de validade. Enfia isso na cabeça. Ninguém vai virar múmia, pedra, dinossauro, seja o que lá for. Nós temos data de validade. 100 anos é notícia de jornal. Quem completa 100 anos é notícia de jornal. Logo, é bom a gente entender que isso faz parte da vida, que nós temos data e precisamos realizar o trabalho que viemos realizar. Ai, tia, qual será o meu trabalho? Um só, te tornar um ser humano melhor. O primeiro compromisso é esse. Se você se torna um humano melhor, você vai ser um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente pai, uma excelente mãe, uma excelente filha. Se nós não o somos, é porque nós não somos pessoas boas. Se tornando uma pessoa melhor, os demais é uma consequência. A tua relação será muito boa. Qualquer ser humano vai adorar a tua presença. Porque a gente não suporta conviver com pessoas desagradáveis, deselegantes, preguiçosas, aproveitadoras. Ninguém gosta. Não é verdade? Quem que não quer conviver com Alcione ao lado? Quem que não quer conviver com João Evangelista, com Chico Xavier? Deu para entender? Então a gente sabe o que é uma pessoa boa, mas a gente não se esforça para ser. A gente diz, é muito difícil viver com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu marido, com a minha marida. Minha marida é ótimo, né? Com a minha fofa, com o fofo, por aí se vai. Mas aí para e pergunta, e você é uma pessoa agradável de se conviver? Né? Essa é a pergunta que não quer calar. Como filho, aí vem agora a avaliação de toda uma encarnação dele. Nosso primeiro compromisso é como filho. Segundo compromisso, como mãe ou como pai. Lá ainda filho e irmão. Então a gente vê que a vida da gente vai trazendo fases. E dependendo da necessidade, às vezes a gente não muda de fase. Fica numa primeira fase, cuidando da mãe e do pai uma encarnação inteira. Entendeu? Como filho, cumpriu todos os deveres que lhe cabiam no lar. Todos. Na condição de esposo, exalçou, ou seja, exaltou a mulher que ele partilhou os destinos. Como que ele exaltou?
respeitando-lhe as ideias diferentes da dele. Olha, exaltar. Respeitando as ideias diferentes da dele. Que é um dos processos assim delicados de uma relação. Respeite a opinião do outro. Como diz Khalil Gibran, que possamos beber do mesmo vinho, mas cada um na sua taça. Respeitando-lhe as ideias diferentes das dele. Como o pai soube sofrer até a suprema renunciação, de modo a garantir a felicidade do filho que ele possuía, a afetividade. E, na posição de homem, consagrou-se ao erguimento moral de todas as criaturas. Gente, ele conseguiu fechar todos os pontos. Foi excelente filho, excelente marido, excelente pai, e como homem perante a uma humanidade, também ajudou a essa humanidade. Então, olha o tanto de compromisso que a gente tem. Campeão do serviço e da fraternidade. Quando você fala em campeão, é o quê? Primeiro lugar. Né? Nessa Olimpíada aí foi campeão. Campeão do serviço e da fraternidade. Guerreou o ódio. Olha, o senhor Quinto Varro, na condição de Corvino, fez um trabalho belíssimo com as crianças. Com as mães das crianças. Eles passaram por uma pandemia, lembra? E o que o grupo de cristãos queriam fazer? Queriam sair da cidade e ir para uma outra cidade que a pandemia não estava. Largar tudo e fugir. E o Quinto Varro foi um que o quê? Disse não. De jeito nenhum. Vamos ficar para ajudar. Não vamos nos enfiar embaixo do sofá, não. Não somos covardes, somos cristãos. E foi firme e ali ficou. Olha lá. Guerreou o ódio, exemplificando como que ele guerreou o ódio? Exemplificando o amor. E exaltou os dons imarcessíveis, ou seja, inalteráveis do Espírito, pela humildade com que se devotou à expansão da Boa Nova. Agora, diz Cláudio, que a sua alma, credora do nosso mais amplo reconhecimento, se afinou, através de notáveis triunfos, com as mais elevadas esferas do amor divino, saudemos nosso valoroso companheiro em trânsito para resplandecentes cimos da vida. Gente, ele deu aqui outro salto na evolução dele. Que essa é a primeira dica. Às vezes nós estamos num processo de fascinação e a gente se acha um espírito evoluído e que a gente está aqui para auxiliar todo mundo. Ei, viaja não, pode baixar. Se é terrícola, é um espírito enrolado com a lei. Só o fato de a gente se achar já superior, já especial, já mostra que a gente é doidinho. Então porque um dos processos de lucidez é a humildade. De reconhecer que nós somos espíritos em processo de evolução. Se eu nasci na Terra, isso já quer dizer para mim, Conceição, que boa coisa eu não sou. Que eu preciso aqui lutar com as minhas encrencas. Entende? E aí, colocando o pé no chão, vamos trabalhar. Senão eu teria nascido em Sírios, em Júpiter, né? Não vou nem para o outro sistema solar, o nosso mesmo aqui. E é para Júpiter, que está bem mais evoluído do que a nossa terrinha. Se quiser, poderá, presentemente, se ele quiser, dos cumes do saber e da virtude, colaborar com o mestre em arrojados cometimentos na santificação do mundo. Que o Senhor o abençoe na trajetória sublime que lhe cabe por gloriosa conquista em direção do porvir. Trabalhar lado a lado com Jesus. Pessoa, reunião com quem? Jesus Cristo. Ai, é para acabar. Eu ia me tremer toda. A pessoa, gente.
Jesus lá falando, a gente só... Ai, é Jesus, gente, olha. Ele leu o pensamento com som, presta atenção no que eu estou falando. Eu estou prestando, Senhor. Poxa. Cláudio, sorridente, dera por fim da saudação, enquanto comovedora a melodia de hosanas vibrava sobre o céu, enxameado, né, grande número ali de cintilantes estrelas. Aí você para pensar, você quer participar de uma reunião com Jesus? Quer trabalhar lado a lado? É só fazer o que Quinto Varro fez. Só isso. Se você souber que sua esposa traiu, perdoa. Se o seu filho não aceita, perdoa. E vá servir a humanidade, porque ele não ficou chorando dentro de casa não, porque tinha um número muito grande de sofredores para ele acolher. E deixa que Jesus trabalhe no coração de cada um. Chorando de alegria, o recém-desencarnado abeirou-se do excelso mensageiro e exprimiu-se humilde. Abnegado amigo, tuas palavras falaram fundo à minha alma. Recebo-as por incentivo caridoso à minha pobre boa vontade, uma vez que não as mereço de modo algum. Sei que a tua generosidade me descerra novos horizontes, que a tua bondade pode conduzir-me às alturas. Entretanto, se é possível, deixa-me na terra mesmo. Reconheço-me, por enquanto, incapaz de seguir adiante, mesmo porque minha tarefa não foi concluída. Alguém... Cláudio acariciou-lhe a cabeça e cortou-lhe a frase, acentuando. Já sei, referes-te a Tassiano. Procede como desejares. A decisão te pertence. Recebeste permissão para ajudá-lo durante um século e possuis grande saldo de tempo. Porque vocês lembram que foi dado 100 anos para que ele pudesse recuperar e ter a oportunidade de tentar recuperar Tassiano. Fixou nele os olhos doces e penetrantes, que exteriorizavam a beleza de sua alma, e perguntou: Como desejas alongar a tarefa? Gostaria de renascer na carne e servir junto do filho que o céu me confiou. Esclareceu Varro humildemente. O emissário refletiu alguns instantes e declarou: Em nome dos nossos superiores, posso autorizar a execução dos teus propósitos. Entretanto, devo notificar-te que Tassiano perdeu as melhores oportunidades da juventude física. Valiosos recursos lhe foram ofertados em vão, para que se erguesse a glória do bem. Agora, não obstante, amparado por teu carinho, será visitado pelo aguilhão da dor, a fim de que desperte renovado para as bênçãos divinas. Esse parágrafo aqui é Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos diz assim: que a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer um filho de volta ao seio. É o último recurso. Então, o amor atuando na vida de Tassiano, o próprio pai. A mãe, que também tentou depois. E ele sempre o quê? Não, 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 não. Então, quem vem agora? A dor. Por exemplo, hoje você pode parar e pensar. O estudo da doutrina espírita, você imagina que tem pessoas de outros estados que achou
eles me contam assim, foi uma coincidência achar o estudo. E de repente ouviu a voz daquela moça e chamou a atenção. Essa forma de estudar. E pronto, hoje é um estudante assíduo do canal EOS e está em outro estado ou em outro país. Você pode ter certeza. Isso é Deus atuando para que você possa aprender e mudar pelo amor. Nós que estamos aqui gravando, olhando no olho grandão da tia Ceissa, sentindo aqui o amparo da espiritualidade, sentindo aqui os amigos espirituais falando, você pode ter certeza que foi papai que te trouxe para fazer com que você não tenha que chegar aos extremos da dor para aprender. É sempre assim. Então, apesar de todo o recurso que ele utilizou, e você ainda assim escolheu o caminho da rebeldia, aí o papai manda o aguilhão. Manda a dor. É a parábola bem simples do pastor e a ovelha. O pastor conhece todas as suas ovelhas, cada ovelha tem um nome e ele chama pelo nome. Ele chama as ovelhas e todas seguem o pastor. Quando tem uma que se desgarra, ele chama, ela não vem, ele solta o cachorro, que é a primeira dor. Se ainda assim ela continua fugindo, ele vai, pega a ovelha e quebra as pernas da ovelha. Chegou no extremo já. Mas a partir desse momento, ele carrega a ovelha nos ombros. Então, dentro dessa parábola, dessa metáfora, na verdade, assim é a nossa vida. Papai não precisa mandar o aguilhão para eu aprender. Ele me manda vários recursos, várias oportunidades, dizendo todo o caminho. Mas se ainda assim eu insisto, aí vem o aguilhão. Porque ninguém nasceu para passar fera, nós nascemos para evoluir. O propósito de Deus na nossa encarnação é a evolução. E se nós viemos para cá com essa finalidade, vamos ter que fazer essa finalidade. A finalidade é essa. Ninguém veio para cá para brincar de casinha, para brincar de modelo, para brincar de atleta. Não, nós viemos para cá para evoluir espiritualmente. Esse é o propósito. Ok? Varro esboçou um sorriso de paciência e compreensão e pronunciou o sentido agradecimento. O ágape, a confraternização, fraterno, prosseguia brilhante. Todavia, quando os companheiros se despediam para o retorno a obrigações comuns, o herói de Leão, instado, ou seja, solicitado pelo velho Corvino ao descanso, desejou rever Tassiano antes de partir. Porque ele acabou de desencarnar, acabou de sair do corpo. Foi recebido pelo Cláudio, essa mensagem maravilhosa. E agora Corvino disse, Varro, vamos repousar um pouco, porque a luta não foi fácil. Esse homem foi muito torturado, gente. Não só moral, mas fisicamente. A desencarnação dele, quanto tempo ele passou trancado ali naquele subterrâneo, naquela prisão fétida e úmida, passando fome e maus tratos. Aí o que acontece? Ele disse, vamos descansar um pouquinho, vamos repousar? Olha lá o que é o amor. O venerando amigo atendeu-lhe a solicitação. Porque o que ele queria? Desejou rever Tassiano antes de partir. O venerando amigo atendeu-lhe a solicitação prontamente. Jubilosos e unidos, alegres e unidos, tornaram a Galha lugdunense e penetraram, tranquilos, na área do palácio de que o presbítero, o sacerdote, fora modesto jardineiro. Não precisaram recorrer ao interior doméstico. Ao se aproximarem, perceberam os apelos mentais do jovem patrício a pequena distância. Incapaz de desprender-se da angústia que o absorvia, desde o momento em que se afastara do cadáver paterno, ralado de dor,
Tassiano abandonara os aposentos particulares e descera ao jardim em busca de ar fresco. Tomado de terrível amargura, procurou a Praça das Roseiras, onde tantas vezes trocara impressões com o genitor, então transformado em carinhoso enfermeiro. Parecia-lhe ouvir, de novo, as referências e observações de outro tempo, recapitulando preciosas conversações acerca de literatos e filósofos, professores e cientistas. Revia-lhe na imaginação o semblante calmo e, somente agora, reconhecia naquela solicitude, naquele cuidado de todos os instantes, a ternura familiar que, em sua impulsividade, não pudera discernir. Profunda saudade misturada de irremediável aflição pungia-lhe o espírito. Sob o pálio, o manto das constelações matutinas que tremiam alvinitentes, Quinto Varro aproximou-se e beijou-lhe a face orvalhada de lágrimas copiosas. Falou, abraçando-o: meu filho, Deus é amor infinito. Não desfaleças. A oportunidade de redenção ressurge sempre com a divina misericórdia. Reanima o coração perturbado e levanta-te. Nossa boa e santificante luta apenas começa. Que incentivo, né? Deus é amor infinito. O rapaz não escutou com os ouvidos da carne as palavras que lhe eram dirigidas, mas recolheu-as em forma de vibrações de incentivo e esperança. Sentindo-se inexplicavelmente aliviado, enxugou o pranto e contemplou o céu constelado de luz. Continuou o pai abnegado: vamos, não gaste inutilmente as próprias forças. Enlaçado brandamente, ergueu-se o jovem, sem saber como, e, sustentado pelo benfeitor espiritual, retomou o caminho de volta a casa, entregando-se ao repouso. O missionário invisível orou junto dele e impôs-lhe as mãos. Envolvido nas ondas reconfortantes de doce magnetismo, Tassiano adormeceu. Com a íntima aventura de quem cumpre um dever sagrado e belo ao coração, Quinto Varro, amparando-se em Corvino, retirou-se feliz. Abraçados, os dois amigos alçaram-se ao santuário de paz e reconforto que lhes serviria de residência nas esferas da alegria imortal. Em torno, a alvorada ruborizava o longínquo horizonte. Esmaecia o fulgor das estrelas e passarinhos madrugadores anunciavam à terra que um novo dia começava a brilhar. Fim da primeira parte. Cenas dos próximos capítulos. Foi bom, gente? Quantas lições! E assim agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por mais um momento de estudo. Graça te damos, Senhor.